levantai-vos a portais eternos, ou entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Vamos permitir que o Senhor dos Exércitos entre no nosso coração, porque na presença dele nós nos esvaziamos, e como um vaso feito para a honra do Senhor, ele nos enche com a sua glória, e essa glória nos faz caminhar dia a dia, fé em fé, para que possamos chegar na presença dele e junto com toda a língua, toda a nação, todas as tribos cantar: Santo, Santo, Santo.
Como os anjos dos céus agora cantar santo, santo, foi por causa do sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz, foi por causa da sua vida que foi rasgada. Se hoje nós podemos entrar sem medo na presença do Senhor, é porque temos um sacerdote que sabe das nossas fraquezas, um sacerdote que conhece as nossas lutas, porque Ele viveu cada uma delas. E hoje Ele está na presença do Pai, intercedendo por nós. Eu quero convidar a igreja agora a trazer de volta à sua memória este sacrifício. O corpo que foi rasgado na cruz, o sangue que foi derramado, foi vida dada pela sua vida. Eu convido você, meu irmão, a compartilhar comigo este corpo, este sangue, esta vida de Jesus, e glorificar o nome do Senhor por este dia que Ele nos deu. Chama nosso irmão Hélio, ele vai passar pertinho de você, vai entregar a você este pequeno cálice com um vinho que representa o sangue de Jesus, um pedacinho de pão que representa a sua vida. É só uma representação daquilo que Ele fez por você na cruz. E quando você estiver participando desta hora, traga à memória este sacrifício e fala assim para você: eu posso estar na presença de Deus nesta manhã. Eu posso abrir meus lábios e falar: Tu és santo. Eu posso agora juntar minha voz com as vozes dos anjos e glorificar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo,
vida de Cristo, renovando o seu ânimo, renovando sua alegria e, acima de tudo, a sua esperança daquele que está olhando agora para você e diz para você: aguenta, meu filho, aguenta, minha filha, que eu já estou voltando para que você esteja comigo para sempre. Beba do meu sangue, da minha vida, a minha vida que eu dei por vocês, para que vocês tenham vida, mesmo diante da morte. Pois por causa de Cristo, nós não tememos mais a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O poder da morte está no pecado, mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que o seu sangue foi derramado e nos purifica de todo pecado. Toma a vida de Cristo na sua vida agora. Dessa maravilha que é estarmos em comunhão, dessa maravilha que é estarmos na presença do Senhor. Tudo isso para a honra e glória dele, porque a Ele daremos a glória. Que isso possa ser uma grande verdade na nossa vida, não só quando estivermos na presença dele, cantando santo, 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 mas agora, cada dia, para que a gente viva essa eternidade a partir de agora. Experimentemos, essa maravilha que é viver na presença do Senhor.
nossa gratidão, Senhor, nossa adoração. Nós bendizemos o Teu nome, nós adoramos o Teu nome nessa manhã, reconhecemos a Tua graça, Senhor, o Teu grande amor por nós, mesmo não conseguindo enxergar totalmente, Senhor, Teu amor, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Nós reconhecemos, Senhor, que Teu amor é constrangedor, Senhor, que Teu amor nos toca, Teu amor nos levanta, Teu amor nos faz olhar para Ti, Senhor, e dizer: eu quero seguir contigo, Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero estar na Tua presença, eu quero ouvir a Tua glória, eu quero ver a Tua face. Que o nosso coração, a cada dia, Senhor, sinta isso cada vez mais forte, Senhor, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Fala nos nossos corações agora, ouvir a Tua palavra, nos orienta, nos corrige, Senhor, nos alimenta, Senhor, ouvir a Tua palavra. Precisamos, somos pecadores, carentes, miseráveis. Precisamos, Senhor, de Ti, da Tua vida, na nossa vida, da Tua presença, Senhor, no nosso ser. Que Cristo viva cada vez mais em nós. Que a gente possa compreender, Senhor, a Tua mensagem hoje e colocá-la em prática, Senhor, na nossa vida. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Não dá para ver bem, mas depois vocês assistem nas redes sociais. Está muito bonito, porque desta vez teve um olhar artístico da Rosélia, que deu as contribuições, ficou muito bonito. A Dani falou que foi até o melhor de todos. Já viu por quê, né, Dani? Mas Deus tem sido muito bondoso, tem nos inspirado, não só com vídeos, mas com a palavra, com o louvor. O Senhor tem sido muito bondoso e generoso com esta pequena congregação. Tem olhado de forma muito especial para a vida de cada um de nós. Tem renovado nossas forças e não tem sido fácil não, queridos. Eu sei a luta de cada um. Eu sei o quanto cada um tem passado por lutas e aflições, mas a fé, ela é desenvolvida justamente neste momento. No momento da luta, Deus está nos forjando. É quando a gente não retrocede. É quando a gente não desiste, é quando a gente não para de olhar para Ele, apesar de tudo dizer o contrário, a gente consegue insistir. E é nessa hora que nós somos aprovados diante dele. É nesta hora que a fé do Senhor Jesus, que nos sustenta e nos faz dependente dele, é aprovada em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus por o início de mais uma série de mensagens, e essa série de mensagens está aproveitando este mês, que é o mês festivo, mês onde nós normalmente lembramos do Natal, mas a gente está chamando a atenção para visitarmos, como vamos dizer, essas 4 estações do Natal, e você vai receber também a devocional desta manhã, que vai explicar um pouquinho mais o que seriam essas 4 estações, mas é justamente para você lembrar que o Natal é muito mais do que o nascimento de um bebê. Se você achar que o Natal é simplesmente um pequeno evento que aconteceu há 2000 anos atrás, você vai trocar o Natal por um momento de confraternização com os amigos, com os parentes, para troca de presente, ou por uma noite de depressão diante das farturas da vida, depois de correr um ano inteiro atrás de sentido para a vida, não ter encontrado. Se você achar que o Natal é só isso,
você realmente não vai encontrar sentido. Mas o Natal é, acima de tudo, a presença de Deus na terra, Deus conosco. Mas o Natal também é esta presença de Deus resgatando o homem do seu egoísmo, porque Cristo Jesus viveu plenamente a essência do amor, porque essa é a essência dele. A sua vida e a sua obra nos resgata desta vida medíocre de egoísmo que o mundo tenta nos carregar e nos arrastar. Mas Natal também, e acima de tudo, o bebê nasceu para morrer e morreu por nossa causa. Natal não é só nascimento, Natal é nascimento, é vida, obra e morte de Cristo Jesus, uma morte vicária, porque Ele nos substituiu, uma morte expiatória, porque Ele morreu para nos tirar todo o pecado que nos condenava diante de Deus, e nos tirou da posição de alvos da ira de Deus, inimigos e malditos, para a posição de filhos amados do Pai. Por isso que Jesus morreu. Mas a sua obra de amor não terminou no túmulo. Natal também é ressurreição, é vida na morte, é prenúncio daquilo que vai acontecer conosco, porque a vitória dele na cruz é também nossa vitória. A ressurreição dele é o início da nossa caminhada, porque nem a morte é capaz agora de nos deter, por causa de Cristo Jesus. Um dia ressuscitaremos, estaremos com Ele, com um novo corpo, revestido de incorruptibilidade, revestido de imortalidade. Isto é Natal. Então, durante os 4 domingos, junto com os meus irmãos, nós vamos passar por essas estações e vamos mergulhar cada vez mais nesta mensagem do Evangelho de Jesus, nas boas novas do Evangelho. E eu quero começar esta primeira estação, convidar você a descer comigo e conhecer um pouco do motivo que levou Deus a enviar o seu Filho. Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 30. Nessa primeira estação, Natal, é Emmanuel, Deus conosco, Deus, o soberano Deus, Criador dos céus e da terra, desceu, esvaziando-se de sua glória, desceu do seu trono para se apropriar de uma natureza humana, vivendo intensamente, completamente, plenamente a vida como um homem, como eu e você. Versículo 14: então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e, posicionando-se em pé para fazer a leitura, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e a promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E todos clamavam maravilhas sobre ele. Estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas questionavam entre si: não é este o filho de José? No entanto, Jesus lhe replicou: com toda certeza citareis a mim o conhecido provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que soubemos que fizeste em Cafarnaum.
E continua a falar Jesus: realmente vos afirmo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. No tempo de Elias, posso lhe afirmar com certeza que havia muitas viúvas em Israel, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e grande fome ocorreu em toda a terra. Contudo, Elias não foi mandado a nenhuma delas, senão somente a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Então, todos os que estavam na sinagoga foram tomados de grande raiva ao ouvirem tais palavras, e levantando-se, expulsaram a Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo lá de cima, precipício abaixo. Todavia Jesus passou por entre eles e seguiu seu caminho. Se você for fazer um paralelo deste Evangelho de Lucas, que foi escrito por um grego que não conheceu Jesus, era amigo de Paulo, mas era um pesquisador, era um cientista, foi em cada um desses lugares, creio eu, pegar testemunha, porque ele registra detalhes importantes que outros evangelhos não registraram. Mas se você pegar todos os evangelhos e colocar em paralelo, você vai ver aqui que Jesus já havia começado seu ministério, já havia sido batizado, recebeu ali de forma extraordinária a unção do Espírito Santo para o início do seu ministério, e ali ele partiu para o deserto, foi tentado, suportou todas as tentações, e desceu para Galiléia, para aquela região de Cafarnaum, onde ele instalou-se, e ali ele morou durante longo tempo, e ali ele conseguiu atrair para si a maioria dos seus discípulos, e dos 12 a maioria morava ali naquela região. É nessa situação que Jesus já estava conhecido, muitos milagres, havia já levantado muitas pessoas da cama, cegos haviam já voltado a enxergar, leprosos curados. Havia então já uma manifestação grande do poder e dos sinais do Messias, que realmente Jesus Cristo era o Filho de Deus esperado. Mas chega esse momento que ele volta para a sua terra, para onde ele foi criado. Era o momento que a sua humanidade, a fraqueza da sua humanidade ia ser provada. Por quê? Vocês sabem que Jesus, apesar de ter nascido em Belém, porque sua família era de origem de Belém, e por causa daquele recenseamento, eles precisaram de sair de Nazaré, que era um vilarejo nas montanhas perto da Galileia, e eles andaram, José e Maria, para esse espécie de censo de IBGE da época que o imperador mandou levantar. E ali vocês conhecem a história de Jesus, uma história paupérrima, humilde, miserável. Não teve lugar aonde ele pudesse se encostar. Ele nasceu e colocaram ele literalmente dentro de um coxo, onde os animais ali pastavam. Essa é a realidade do nascimento de Jesus. Ele nasceu como homem na fraqueza. E ali ele sofreu perseguição ainda, um bebê frágil. E os seus pais tiveram que fugir para o Egito. E muito tempo depois eles então souberam da morte do imperador de Nero, de Herodes. Obrigado, tem crente aí na igreja que lê a Bíblia, né? Herodes havia morrido, o Herodes o terrível. Então ele com seus pais voltam agora sim para o vilarejo. Então Jesus chega em Nazaré ainda aprendendo a andar. Aquela cidade, aquela vila conhecia Jesus, conhecia como ele nasceu, como ele viveu, conhecia ali que era um menino que teve que aprender a andar, que topou, que se machucou, que teve que frequentar a sinagoga para aprender a ler, que andou ali junto com seus irmãos brincando na rua. A gente não tem detalhes, que quando se tornou já um rapazinho com 12 anos, já teve a vontade de ir para o templo para se consagrar, mas nem teve a oportunidade, que seus pais falaram: não, volta para casa, 12 anos, vai trabalhar conosco, e provavelmente perde seu pai cedo.
e tem que ajudar a mãe a sustentar a família, essa cidade de Nazaré não conhecia Jesus como nós conhecemos hoje. Era aquele rapazinho. Mas eles souberam de toda aquela manifestação. E quando Jesus chega ali, ele, como de costume, vai para a sinagoga e se posiciona. Porque normalmente eram os rabinos que liam pelo menos a lei, uma parte da lei, e depois o outro rabino lia os profetas. E Jesus se posiciona para ler justamente o momento da leitura dos profetas. E o livro de Isaías é colocado em suas mãos, e ele, de propósito, pega o capítulo 61, que era justamente a palavra que anunciava a vinda do Messias, do Salvador do mundo, do Senhor dos céus e da terra, que ia se tornar como homem para nos salvar. E naquele momento ele faz a leitura e ele choca aquele vilarejo que conhecia, aquele guri que nasceu entre eles, fraco, pobre, sem muito estudo a partir da sabedoria humana. E aquele menino, aquele jovem, ele então choca a comunidade ao dizer: hoje se cumpriu as Escrituras. Traduzindo, eu sou o Senhor que veio trazer a salvação para vocês. De primeiro eles ficaram abismados, eles ficaram impressionados, porque de Jesus fluía poder. Mas logo a ficha caiu. Quem é esse? A nossa salvação? E por que isso, queridos? Porque a nossa fé, ela é provocada a esse extremo, a responder ao Jesus que veio como homem. Se você for acompanhar versículo 18, esta palavra, ela diz a seguinte coisa: o Espírito do Senhor está sobre mim. A unção que os reis recebiam no Antigo Testamento, que era a unção do óleo, era uma representação do próprio Espírito Santo, que viria sobre aquele que teria autoridade sobre os céus e a terra, para trazer o anúncio da salvação. E ele mesmo era a salvação. Quando ele foi batizado, e João até se espantou, porque João já sabia quem ele era. Eu é que tenho que ser batizado por você. Não, João, me batiza. Mas naquele momento, os céus se abriram, e como uma pomba, o Espírito Santo repousou sobre a cabeça de Jesus, e Deus falou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Cristo Jesus é Deus que veio como homem para dizer a cada um de nós que Ele não esqueceu de nós, Ele não desistiu da humanidade. Jesus veio na fraqueza de um homem justamente para dizer: eu não desisti de vocês, eu estou aqui para me envolver com vocês, com as dores de vocês, para sofrer o que vocês sofrem, para carregar as cargas que vocês não aguentam carregar. Eu estou aqui justamente para andar ao lado de vocês e trazer esperança. Me lembro de uma autora, uma escritora inglesa, que ela escreveu um livro, uma série de livros, e tinha um personagem no livro dela principal. E chegou um determinado volume do livro, da série de livro dela, que o personagem dela entrou em apuros, numa situação difícil, que ela não sabia como salvar o personagem que ela mesma escreveu, que ela mesma colocou na sua série de livro. Então ela, sem ninguém perceber, ela então começa a escrever uma última série do livro, em que ela mesma se torna uma personagem do livro, para salvar a sua criatura. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele escreveu a nossa história. Em um determinado momento ele viu que nós, por causa do pecado, das nossas escolhas ruins, nós entramos em apuros eternos. Nossa vida correu um risco sério de eternamente estar separado. Então ele mesmo entrou na história, se tornando um personagem da nossa história, um personagem real, que viveu para nos resgatar. Por isso que ele fala: o Espírito
Espírito do Deus está sobre mim. Vocês estão vendo um homem fraco. Vocês estão vendo um rapaz que foi criado com um guri nessa terra aqui, que topou, que se machucou, que ficou doente, que teve febre, que foi tentado, mas venceu, resistiu, mas eu fiz isso por vocês. E eu proclamo esta verdade a partir do Espírito do Senhor que está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar esta mensagem do Evangelho, que é uma notícia boa aos pobres. A palavra pobre aqui é muito mais da pessoa desprovida de recurso. Pobre aqui é aquele que reconhece que não consegue por si mesmo alcançar o favor de Deus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus é somente para aqueles que reconhecem que não conseguem buscar o favor de Deus a partir do próprio caráter, a partir do próprio esforço religioso, a partir da própria humildade, porque não temos. A nossa religiosidade, Isaías vai falar, é trapo de imundície. A nossa justiça é trapo de imundície, não serve para nada. Então Jesus fala assim: eu vim para trazer uma boa notícia para você que reconhece que precisa de salvação. E ele, quando fala isso, ele subverte, porque naquele momento os líderes religiosos estavam sentados em tronos, desprezando as suas ovelhas. Estavam ali trazendo carga sobre os ombros de cada um. Estavam trazendo mais carga, que Jesus mesmo fala que eles não podiam nem mover com o dedo mindinho. Mas então Jesus vem, o Deus da glória, para falar: eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu não vim trazer mais peso, eu não vim trazer condenação, eu não vim te trazer juízo para me separar. Pelo contrário, eu vim te salvar. Natal é Deus que veio para nos resgatar de nós mesmos, dos nossos pecados, daquilo que nos separava de Deus. Natal é Deus dizendo: eu te amo e jamais vou desistir de você. Então ele continua usando a profecia de Isaías: ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados. Aqui a prisão é uma prisão espiritual. É o que o pecado faz conosco. Ele nos acorrenta, ele tapa os nossos olhos, ele tira a nossa visão de Deus, ele nos leva com uma proposta enganosa, sedutora, de prazer e alegria que o mundo leva, e nos resgata para perto dele. Eu estava aqui louvando com os irmãos: a Ele é glória, a Ele é glória. Eu me lembro de um desejo antigo que eu tinha de guri. Desculpe, irmãos, eu fui criado do lado de uma escola de samba, a União de Vaz Lobo. Meu coração bate igual um repique. Então meu sonho era ser um belo de um pagodeiro, né? Hoje eu estaria fazendo sucesso, né? Acho que eu tenho pinta de pagodeiro, né? Tenho, ó, falaram assim. E o meu irmão Hilário, o pastor Hilário, falava que eu ganhava dinheiro já. Da idade de 3 anos, eu cantava no botequim e ganhava dinheiro. Eu não sei com quem ficava com o meu dinheiro, mas eu tinha essa veia artística e desejava ganhar a glória, né? Imagine hoje no canal do YouTube fazendo uma live. Imagina isso. Mas naquela hora, quando eu estava falando assim: a Ele é glória, eu falei assim: obrigado, Senhor. Nada contra quem canta pagode, mas obrigado, Senhor, porque lá eu estaria cantando a minha glória. Mas agora liberto, Senhor, da escravidão do egoísmo, liberto da escravidão do engano, deste pecado que nos faz olhar para nós mesmos e buscar este vazio, esta sede insaciável de glória. Mas por causa de Cristo, dessa liberdade que Ele nos deu, eu posso falar: Senhor, a Ti a glória. É tudo Teu, Pai, é tudo Teu. Para isso que Ele veio. Eu vim trazer libertação aos aprisionados. Nós estamos livres, queridos. Nós não precisamos mais viver essa vida egoísta.
enganosa que só nos traz carga. Por isso que ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O texto que precede esta fala de Jesus, ele estava falando da vaidade dos religiosos. É a vaidade que nos traz peso, é o egoísmo que nos traz essa carga, essa vida enganosa de querer viver para si mesmo, que está trazendo um peso na nossa. Liberte-se disso, porque Jesus veio para isso, para nos ensinar esta vida de comunhão, esta vida de comunidade, esta vida de receber e repartir, esta vida de dar ao outro. O desafio que Deus está nos lançando para o ano de 2022, da gente sair do nosso conforto, da nossa casa, abrir pequenos grupos pela cidade, abrir nossas casas, liderar pequenos grupos, aconselhar outras pessoas, abrir as portas da nossa igreja para ser invadida por pessoas imperfeitas como nós somos, para serem libertadas. E você sentir gozo e alegria por estar sendo usada por Deus, não para adquirir, não para obter, não para ter mais, mas para repartir aquilo que Ele te deu. Libertação. Libertação. Nada mais nos aprisiona, nem o pecado que fica rodando, que fica nos seduzindo. É só resistir e Ele nos dá força para dizer não. E é difícil, né? Essa semana eu estava assistindo um programa e olha que no stream, né, esses canais agora de tipo Netflix, tipo Amazon, você pode escolher, daqui a pouco entra uma programação daquelas que tenta te desviar do caminho, né? Vocês sabem como é que é isso, né? E se você não fizer assim, ó, não, isso não, isso é liberdade, irmãos. O mundo tem a ilusão de, não, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Não é, não é. Não consegue parar de pecar, peca porque é prisioneiro, mas aqueles que estão em Cristo Jesus podem falar não. Jesus veio para nos dar autoridade, para que falemos para o pecado e para o diabo, não, eu sou livre, eu não vou fazer nada que vai me destruir e desonrar o meu pai e matar o meu irmão. Eu posso dizer, a minha carne quer, mas eu falo para ela, não para pornografia, não para mentira, não para o roubo, não para o engano, não para o adultério. Você pode dizer não, Jesus te libertou. Amém. Você não é mais prisioneiro do pecado. Diz não para o pecado, por causa de Jesus, do bebezinho que nasceu, que sofreu cada uma dessas pressões que nós estamos sofrendo e não pecou em nenhuma delas. E quando na cruz ele foi aprovado, ele falou assim: Pai, eu fui aprovado, está consumado, mas esse presente eu vou dar para o Luciano. Ele deu para você também, querido, para você poder dizer não. Ou vocês acham que também não somos tentados? Somos. E se vacilarmos, vamos cair, porque aquele que está de pé precisa cuidar para que não caia. Mas não veio tentação que não fosse humana, pelo contrário, Deus é fiel, juntamente com a tentação vos proverá livramento que possa suportar. Está aí, a internet vai te abrindo, as músicas vão te seduzindo, as imagens vão tentando te agarrar, de levar de novo para a prisão, e você fala não, porque ele falou: eu vim para trazer libertação aos aprisionados e recuperação da vista aos cegos. Aos cegos, porque o pecado faz justamente isso, ele distorce a nossa imagem de quem somos, de quem Deus é e de quem somos diante dele. E às vezes ficamos olhando para a nossa vida e a depressão vai nos levando cada vez mais para um buraco, porque a gente acha que nós achamos que somos os coitados, nós achamos que somos as piores pessoas do mundo, achamos que a nossa imagem é a pior. E olha que o mundo trabalha justamente para isso. Não é isso que o TikTok faz? Não, nada contra o TikTok também, que tem gente usando aí para anunciar a mensagem do Evangelho. Tem uma jovem adolescente
que é uma das maiores contas do TikTok que ela usa para pregar o Evangelho. Mas a maioria, a arquitetura dessas redes sociais é para mostrar o quê? Não é isso? Na beira de uma praia, com o celular novo. Já viu a pessoa que gosta até tirar? Eu nunca vi isso, tirar selfie de si, do próprio celular, com a marquinha lá do celular, cara. Mas você não vê a hora dela pagar o celular, e o dinheiro não dá, e o cartão vai multiplicando juros, ou quando está na fila do desemprego, ou quando está com cólica, ou quando está com dor de cabeça, ou quando está deprimida. Aí o TikTok parece que o mundo é perfeito para todo mundo, menos para você. Mas Jesus veio para te trazer uma visão nova, para te libertar dessa cegueira. Você está passando luta? Tá. Pedro fala que muitos daqueles que também creem no Senhor Jesus durante toda a terra, espalhado pela terra, também estão passando pelas mesmas aflições, mas isso não quer dizer que você não é amado. Você é amado por causa de Cristo Jesus. Amém. Ele veio para libertar você desta visão distorcida do mundo. Você é pecador? Sim, eu sou. Mas o Pai entregou o Filho na cruz para nos resgatar do pecado. E apesar do nosso pecado, Ele fala, como falou para si: este também é o meu Filho amado por causa de Cristo Jesus. Você é amado. Você pode substituir aquilo que Deus fez para Jesus. Ele também está falando para você: filho, você também é meu filho amado. Mas pai, eu sou pecador. Filho, eu estou olhando você através do sangue de Jesus. Pai, eu erro. De vez em quando a Dani compartilha comigo, né? Pastor, eu não mereço esse Deus. Não merece mesmo. Ele me dá tanta coisa, e às vezes a Dani estava chorando que a mãe foi embora, né? Quem? A Dani está até abatida ainda agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Dani, e para todos nós. Apesar das nossas fraquezas, Deus continua nos amando. O amor dele por nós é incondicional. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Saia de uma posição que Deus não te colocou. Deus não te colocou na fila dos rejeitados. Pelo contrário, você foi recebido. O seu nome já está escrito no livro da vida. Você já é cidadão dos céus. O tempo só está contando para a sua chegada lá na glória. Não há dúvida quanto a isso, se você está em Cristo Jesus. Porque Ele veio para trazer visão nova. Olha o passado, as suas lutas. Quer reclamar da sua luta do passado? Conversa um pouco com a Cláudia para ela compartilhar um pouco das lutas dela. Eu até parei de pensar nas minhas lutas do passado, depois que eu conheci as da Cláudia. A minha é fichinha, né, Cláudia? E às vezes você fica agarrado ao passado, no buraco do passado. Deus restaurou a vida da Cláudia, restaurou a minha, e já restaurou a sua também. O passado Deus nem lembra mais. Olha para o futuro, viva o presente agora, como Deus está te dando agora, dando glórias a Ele. Eu confesso que essa manhã eu acordei com uma tonelada nas costas. Eu não sei se é porque é dia de assembleia, né? Acordei com a tonelada. Nossa, vocês é tão tranquilinha, né? Vocês são tão bonzinhos comigo. Acho que é porque eu não gosto, né? Mas na mesma hora Deus falou assim: filho, eu estou contigo. Você não está sozinho. A obra já está pronta. Descansa em mim. Isso é olhar a vida como ela realmente é. Para isso Jesus veio, para dar visão, uma visão nova. Olha para as coisas na perspectiva de Cristo Jesus. Ele já tirou a cegueira, Ele já te deu uma nova visão. Olha para aquilo que Ele já está te dando, e tudo que você passou é para que você chegasse nesta posição que você está hoje. E por fim Ele fala que Ele veio trazer liberdade aos oprimidos. E esta era a realidade daquele povo. Aquele povo que olhava para as coisas de Deus e achava que as coisas de Deus era peso, porque as coisas de Deus foram transformadas em religião.
em cumprimento de leis humanas, mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é Cristo Jesus. Te libertou de todo mal e te deu a salvação, e a partir de agora você vai obedecer a palavra dele. O que a religião fala? Até Cristo Jesus. Mas você precisa obedecer para alcançar a salvação. Isso muda tudo. Você sempre está achando que está faltando alguma coisa, mas você já tem Cristo Jesus. Fui crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. E este viver que agora vivo pela fé no Filho de Deus. Então, se você tem Cristo, você já tem a salvação sobre a sua cabeça. O Espírito do Senhor também está sobre você. E a partir de agora você vai obedecer, não para ser salvo. Você vai obedecer porque você já é salvo. E por ser salvo, você é marcado com o Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito também está sobre sua vida, para que você ande, caminhe, não cumprindo lei, não numa lista de posso e não posso, mas a partir de agora, viver a própria lei de Cristo na sua vida, na transformação do seu caráter, na mudança do seu modo de ser, na mudança do seu estilo de vida. A mudança e a transformação está acontecendo agora e todos os dias. Ele veio para nos libertar do engano da religião, que vai te trazer ansiedade. Pode, não pode, você nunca sabe se está certo, se está errado, e se já chegou lá. Mas quando você anda com Cristo, e andar com Cristo, ele falou: aprendei de mim, e não tem outro lugar para aprender a não ser se encontrando com ele todo dia e perguntando: Senhor, o que eu tenho que aprender? Porque a palavra é Cristo, e ela é como faca, espada de 2 gumes, pronta para penetrar lá tão profundamente, capaz de separar alma e espírito, e não há nem eu nem você, que possa se esconder diante dele. Mas ele não quer te achar para te maltratar, para te julgar e condenar. Pelo contrário, ele quer te libertar, ele quer te transformar, ele quer te dar uma nova vida, longe do pecado, longe da angústia, longe da opressão religiosa, mas livre no Evangelho de Cristo Jesus. E o que eles fizeram? Eles pegaram Jesus. Não queremos esse Jesus. Queriam matar Jesus. E o que Jesus fez? Seguiu o seu caminho. Seguiu o seu caminho. E aquela cidade experimentou o vazio da salvação, do único que pode trazer salvação, Cristo Jesus. Jesus foi muito bondoso. No versículo 19, é o mesmo versículo do capítulo 61, versículo 2, que fala: chegou o ano aceitável do Senhor. Ele chama aqui a época da graça do Senhor. Era o ano do jubileu, era o ano da libertação, era o ano da salvação. Mas lá no capítulo 61, versículo 2, e o dia da vingança do nosso Deus. Sabe por quê? O tempo de hoje é tempo de salvação. Jesus está passando agora diante de você e te oferecendo toda essa salvação. Mas aqueles que estão dizendo para Jesus: sai daqui, não te queremos, vai experimentar o dia da vingança do nosso Deus. O Evangelho é uma boa notícia para aqueles que se inclinam, que se humilham diante do Jesus humilhado na cruz. E é uma má notícia para aqueles que rejeitam a Jesus, porque conhecerão o dia da vingança do nosso Deus. Mas hoje é tempo ainda de salvação. É ano do jubileu, é dia de graça, é dia de salvação. Eu te convido a tomar esta decisão, a andar pelas estações do Natal e conhecer este Cristo que veio para morrer, veio para nos salvar e veio para nos levar de volta para casa, no seio do Pai, na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Francinaldo agora vai continuar a pregar agora com uma canção. Não perca
o fluxo do pensamento da mensagem. Ela dispensa qualquer introdução ao canto que irei entoar. Você pode acompanhar a letra, vai ser exposta ali ao lado. Mas continue em ações de graças e reflexão dentro do que foi pregado nessa manhã. Não tenho Salvador distante de mim, um intercessor que não possa sentir. Mas não ficou assim. O Cordeiro é o leão, raiz de Davi, que venceu, tem as chaves nas mãos. No céu glorificado, à direita do Pai está. O seu nome exaltado, toda língua confessará. Jesus Cristo, o Filho desejado das nações, Rei na terra, Rei no céu, Rei em nossos corações. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pela tua grande salvação. Não existe uma dor que eu sinta que não tenha poder pra curar. Não existe uma lágrima que Ele não possa enxugar. Não existem pecados ou culpas que o seu sangue não possa lavar. Não existem cadeias que Ele não possa arrebentar. Não existe uma dor que eu sinta que não tenha poder pra curar. Não existe uma lágrima que Ele não possa enxugar. Não existem pecados ou culpas que o seu sangue não possa lavar. Não existem cadeias que Ele não possa arrebentar. Suas chagas e feridas
Essa é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque temos esperança em Ti, ó Pai. Louvado seja o teu nome por causa do Natal, porque Cristo morreu. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque hoje ainda é o dia de salvação. Coloque sua vida diante dele. Você que está aqui, você que está em casa, hoje é dia de salvação. Coloque sua vida agora e fale para Ele: ó Pai, eu me rendo, Senhor. Eu me rendo a esta mensagem. Eu me rendo a Cristo Jesus. E declaro que Ele é o Senhor da minha vida. E quero me libertar de todas as amarras do pecado, Pai. De todas as amarras do medo e da morte. E quero experimentar uma nova visão em Cristo Jesus. E viver esta alegria e esta paz que só pode ter aqueles que estão diante da cruz. Por isso que eu me rendo à cruz de Cristo Jesus. Pai, toma teus servos em tuas mãos, ó Pai. Tuas servas, ó Pai, aonde estiverem agora os teus filhos, Senhor, que ouviram esta palavra, Senhor. Pai, que a salvação possa entrar de uma vez por todas, ó Pai, e resgatá-los, Senhor, das garras da morte e do inferno, Senhor, e trazer vida nova em Cristo Jesus. A expectativa certa da sua volta e da eternidade ao teu lado, ó Pai, por causa do teu Filho amado, que não ficou aí no trono da glória, pelo contrário, veio, se tornou homem, viveu cada momento desta vida, sofreu cada dor, foi tentado sem porém pecar, subiu na cruz, entregou a sua vida, derramou seu sangue, mas não foi derrotado pela morte. Ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina e intercede por cada um de nós. É a Ele toda a glória, Pai, e por Ele nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o pastor que vem aqui à frente, ele vai falar com a igreja e vai também trazer a bênção, e logo depois eu convido os irmãos para permanecerem alguns minutos. A pauta não é extensa, está bem tranquila, e nós vamos encerrar com a nossa assembleia, reunião administrativa, e assim iremos para casa almoçar. Irmãos, Jesus disse que no mundo teremos aflições. Eu passei 1 mês e 15 dias sofrendo horrivelmente, dores musculares que eu não aguentava, mas essa madrugada chegou o fim. Eu não aguentando, peguei um encosto de uma almofada, coloquei do lado da cama, do lado, na cabeceira da cama, e fiquei sentado, porque eu não podia deitar. A minha esposa viu, levantou-se. Gente, a minha esposa fez uma oração que o chão tremeu. E a enfermidade continuou. Eu deitei, já estava doendo. Levou uns 5 minutos, parou tudo. A dor desapareceu. Eu dormi igual um anjo. Amém. Glória a Deus. Igual um anjo. Amém. Logo de manhã levantei, ela estava na cozinha preparando café. Meu filho, a sua oração foi ouvida. Amém. Eu não podia levantar o braço, gente.
Ontem à tarde eu estava melhorzinho um pouco. Quando foi de madrugada eu estava horrivelmente sofrendo. Se você está sofrendo, o mesmo Jesus que passou lá na madrugada lá em casa, acordou minha esposa, mostrou o estado de sofrimento do seu marido e abriu os seus lábios em oração. E ali ele estava curando o teu cérebro. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Já que o Senhor falou, vamos orar para aqueles que estão sentindo alguma dor, alguma... Você pode vir aqui à frente, chamar a Dona Nilza. Não é porque a Dona Nilza que orou, não é, mas é porque ela sabe disso, né? Mas apesar de que foi lá pastor, foi profeta, foi apóstolo, orar pelo pastor e não deu jeito. E a irmãzinha do lado, né? Se você está sentindo alguma dor, seja na alma, seja no teu corpo, pode ficar de pé. Nós não vamos convidar para vir aqui à frente, porque ainda não podemos nos aglomerar. Mas a nossa irmã Nilza vai orar, e logo depois da oração da nossa irmã Nilza, o pastor vai pegar a bênção apostólica. Eu quero dizer mais uma coisa. O que me chamou a atenção na oração da Nilza, sabe o que foi? A sua mão estava quente. Poxa, mas estava quente a mãozinha dela. E isso me despertou. Aí eu ouvi a oração e fui curado. Amém. Eu louvo a Deus, Deus, que nós sempre vimos. Glória a Deus. Sempre quando eu oro por alguém, eu digo, não é a minha mão é pecadora. Aleluia. Não acredite em mim. Acredite em Jesus. É Ele que faz a cura, não sou eu. Glória. Eu não faço nada. Toda honra, toda glória é do Senhor. Aleluia. Então, se você acredita nesse Jesus que nós pregamos todos os domingos aqui, todas as pregações são evangelísticas e nós louvamos a Deus. Eu tenho alegria de estar na casa do Senhor, porque é um Deus que ouve as orações, é um Deus verdadeiro, não tem outro. Então, não procure outro, vá aos pés de Jesus. Então, nós vamos orar. Pai de amor, nós te louvamos, Pai. louvamos o teu santo nome, Senhor, porque mesmo pecadores, Senhor, como estamos falhos, Senhor, imperfeitos, Pai, mas quando nós nos dirigimos a Ti, Glória a Senhor, Deus. humildemente, Senhor, como pecadora, sem merecer nada de Ti, Senhor. Mas Tu tem misericórdia e ouve as nossas orações. Obrigado, Senhor, pela vida do meu esposo. Obrigado pelas orações da igreja, Senhor. Obrigado, Pai, por esta madrugada, Senhor. Porque, Pai, eu só oro quando eu sinto a Tua presença. E quando eu sinto no Teu mandar, Senhor. E essa noite Tu me incomodou. Levantar, Senhor, e orar por meu esposo. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por esta igreja que crê em Ti. Muito obrigado porque ela prega o verdadeiro evangelho, Senhor. Não com falsidade, não com máscara, nem mapeando as coisas, mas com a realidade da Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Luciano, que tem sido um instrumento nas Tuas mãos. Unge o Teu servo cada dia, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode dar. E a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do seu Santo Espírito seja com todos vós, amados irmãos, hoje e sempre, em toda a face da terra. Amém. Amém.